Olá pessoal, estou aqui hoje para mostrar uma receita para vocês que eu conheço a receita desde a infância, minha mãe preparava para mim e hoje eu faço para os meus filhos também, eles amam. E essa receita é receita de cuca. Eu conheço como pão farofa, outros conhecem como cuca, mas vou chamar de pão farofa, é como eu conheci esse pão, tudo bem? Então, vou passar para vocês os ingredientes, mostrar o prato passo a passo, mas a receita está lá na descrição do vídeo, ok? Vamos lá então? Primeiro nós vamos colocar a água. Você pode colocar, se o dia estiver frio, pode colocar a água morna, tá bom? Para acelerar o processo de crescimento do pão. Então aqui eu tenho a água, o leite, o fermento, o sal e a açúcar. Coloco os ingredientes, agora eu vou mexer bem, dissolver todo esse fermento. Logo em seguida eu vou colocar os ovos, o óleo e a margarina ou manteiga, e é do gosto de vocês, tá bom? Margarina ou manteiga vai de acordo com o gosto de cada um. Então, com todos os ingredientes aqui, eu vou misturar bem esses ingredientes. Se quiser também pode bater no liquidificador. O resultado é o mesmo, tá? De bater, ou se você não quiser mexer com fouet, quem não tiver um fouetzinho assim, bata no liquidificador, que é mais rápido. Do que você bate, dissolve a margarina e os ovos. Agora em seguida nós vamos colocar a farinha de trigo. É uma receita que é fácil, é prática e rapidinho ela fica pronta. Então misturei bem. Agora eu vou dissolver a farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, mas eu não vou colocar todo. Vou colocar uma parte porque eu preciso da outra parte para fazer a farofa que vai a cobertura do pão. A quantidade de farinha de trigo depois eu vou colocar direitinho lá para vocês, ok? Então vamos adicionar a farinha de trigo, mexendo bem sempre. É uma massa mole, não é uma massa muito dura, por isso que a gente tem que jogar o trigo lentamente. Tá bom? Para não perder o ponto da massa. Vamos misturando, bem misturadinho. Quando ficar pesado para mexer com o fouet, aí você pode trocar pela colher de pau. É o que eu vou fazer nesse momento. Substituir o fouet pela colher de pau. Pesada, olha, ela vai tendo a consistência que já não dá mais para usar o fouet. Então nós vamos usar uma colher de pau. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, porque ainda está mole. Não é uma massa muito dura, mas também não é uma massa muito mole, olha. Ela tem que ser mais durinha um pouquinho que isso. Então vamos acrescentar mais um pouco de farinha. Pronto. Olha, mais ou menos isso daqui. Mexeu bem. Dissolveu toda a farinha de trigo. Agora nós vamos pôr, depois de mexer bem,
nós vamos colocar na forma. Já untei a forma só com margarina. Não precisa pôr farinha de trigo na forma, somente margarina, tá bom? Olha, essa é a consistência da massa, como eu falei. Não pode ser muito mole, mas também ela não pode ser muito dura de você pegar ela com a mão. Então aqui nós vamos passar para a forma. Essa quantidade de ingrediente não pode ser uma forma muito grande, tá bom? Tem que ser uma forma, tem que ser uma forma assim mais ou menos de uns 30 por 20, 33 por 20, para que ela não derrame na hora de assar, porque que ele vai crescer, ainda vai a farofa. Ficar um restinho de massa, não tem problema, porque aqui mesmo a gente vai fazer a farofa, tá bom? Aí vamos abrir a massa assim, com a colher de pau. Abrir ela certinho, para não ficar um lado muito alto, o outro lado muito baixo. Então, a gente vai abrindo a massa de acordo para ela ficar nivelada. Espalha bem a massa. Agora, depois da massa já bem espalhadinha, nós vamos passar para a segunda etapa, que é a farofa, tá bom? Como vocês viram, a forma não pode ser muito grande, porque ela tem que ter essa quantidade de massa aqui, que vai a farofa e ela vai crescer. Tá bom? Então vamos lá. Agora, o próximo passo, que é a farofa. Vou deixar a massa aqui reservadinha e vamos para a farofa. Então nós vamos colocar açúcar, margarina, aqui a margarina, a canela e farinha de trigo. O restante da farinha de trigo que eu falei para vocês, nós vamos misturar na farofa. Se você vê que não ficar no ponto legal, a gente acrescenta mais farinha de trigo, mas eu coloquei 1 kg de farinha de trigo, que foi uma quantidade para massa, e o restante está lá na descrição da farofa. Então aqui eu vou ter que mexer com a mão, eu preciso dissolver essa farinha com a margarina, então eu vou dissolver aqui com a mão. Ó. Vou passar a farofa para cá, vai ficar mais fácil para você ficar. É muito grande a bacia, então aqui você vai ver melhor. Ó, dissolver toda essa margarina, misturar bem. Um pouquinho. A farofa tem que ficar soltinha, tá bom? Então, como aqui não deu para ficar soltinha essa farinha de trigo, eu vou acrescentar um pouco mais. Por quê? A farinha de trigo tem umas que elas são mais secas, outras mais úmidas. Às vezes você, com a mesma farinha de trigo, você faz uma receita com aquela quantidade. Já outras vezes, com outras marcas, você não consegue
fazer com a mesma quantidade de farinha de trigo. Aqui, por exemplo, ó, eu quero uma farofa mais soltinha. Então, o que eu vou fazer? Misturar só um pouquinho mais de farinha de trigo. Deixa eu ver aqui se o ponto vai ficar legal, senão eu vou misturar, ó. Para ver se tá legal o ponto, você faz assim, ó. Dissolva, que às vezes a margarina embola, né? Com a farinha de trigo. Então você dissolva bem, ó. Que vai ficar legal. Colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Só um pouquinho. Ó, um pouquinho mais de farinha de trigo. Pronto, já está no ponto que eu queria. Agora o que eu vou fazer? Pegar essa farofinha e vou espalhar por cima da massa do meu pão dessa maneira, olha. Sempre dissolvendo e fazendo com que ela fique bem espalhadinha por todos os cantos da forma. Se quiser, também fica muito gostoso, colocar alguns pedaços de goiabada na massa. Coloca goiabada embaixo da farofa, também fica legal. Você não pode colocar muita goiabada para não ficar enjoativo, tá? Então ela tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar essa massa crescer até dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, eu vou colocar ela no forno. Dependendo do dia e dependendo do fermento, mais ou menos 30 minutos. Mas isso varia muito, tá? Do local, de onde você mora, varia do fermento também. Então, não posso dizer que em todo lugar ela vai ficar. Pode ser mais de 30 minutos, pode ser 30 minutos. Aí nós vamos marcar direitinho, mas a média de crescimento é 30 minutos. Vou deixar ela descansar no lugar quentinho e depois eu vou levar para o forno. Depois eu já mostro para vocês o resultado. Então, pessoal, tá aqui. Como eu falei para vocês, coloquei para descansar, deixei mais ou menos 30 minutos, mas como eu falei, depende do local onde você mora. Tem lugar que é quente, então ele vai crescer mais rápido, né? Aí olha só o resultado, deixei no forno mais 30 minutos, no forno a 200 graus. Olha só que delícia, que bolo fofinho, ó, é assim que ele fica. Aí você passa a manteiga assim, ó, com aquele cafezinho, aquele chazinho da tarde, delícia. Então essa é a nossa receita de hoje, pão farofa. Não esqueça que a receita está lá na descrição do vídeo. Vai lá, assista, dá um ok pra gente, um joinha e se inscreva no canal que vem mais receita por aí. Valeu?